Bom dia a todas e todos os colegas, professores. Hoje nós vamos continuar com a apresentação, com a boa expectativa da apresentação da professora Gracilene e a boa expectativa também da participação de todos os colegas. Professora Gracilene. Bom dia, professores. Bom dia, professor Walter. Como o professor Walter disse, nós estamos aqui novamente para mais essa pauta formativa. Antes de iniciarmos, eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Confirme, por favor, para mim, professor Walter, só se vocês estão tendo a visão completa da tela. Para mim está perfeito, professora. Professores, tudo bem então? Professores, bom dia. Vamos iniciar nossa pauta formativa 5. Para isso, eu peço mais uma vez que vocês e também o professor Walter acessem o link do Caderno Aprender Sempre, o Caderno Aprender Sempre por meio do link que está na tela e que o professor Walter também vai compartilhar com vocês. Antes de nós darmos início a essa pauta formativa, professores, nós gostaríamos de lembrá-los que o Aprender Sempre é um material adicional ao ensino de matemática. Ele foi produzido numa versão digital e também uma versão física para cada aluno do 6º ano, e no nosso caso, e também para cada um de vocês, professores do 6º ano. Além disso, o Caderno Aprender Sempre, ele foi elaborado, eu gostaria de lembrar também que ele foi elaborado a partir das habilidades essenciais que está proposta no currículo paulista, e é por isso que todas as nossas pautas formativas, elas visam discutir questões relacionadas ao que vocês vivenciam com os estudantes em sala de aula. Para hoje, nós vamos discutir um pouco a pauta formativa da 3ª sequência do 6º ano, e essas atividades da sequência 3, ela tem o objetivo de desenvolver a habilidade de resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Nós vamos dividir, como aconteceu nas formações anteriores, nós vamos ter 2 momentos para discutir essa sequência. Essas discussões nós vamos realizar com vocês hoje, professor. Ela tem o objetivo de refletir sobre possibilidades de promover o reconhecimento e a compreensão de diferentes grandezas e suas respectivas unidades de medida, convencionais ou não convencionais. E aí nós vamos olhar para o Caderno Aprender Sempre. O senhor já socializou com todos pelo chat, né, professor Walter, o link de acesso ao caderno. Professora Gracilene, acho que um pequeno problema no link, mas os colegas podem, por exemplo, no Google, ou coisa assim, né, acessar, põe lá Aprender Sempre, e aí o acesso é bastante tranquilo. Acho que não tem problema, não. Tudo tá bem, certo? então. Tá. Tudo bem. Então, de qualquer forma, professor, vamos pedir para que os professores digam para a gente se eles conseguiram acessar, para que a gente possa dar sequência. Mas eu imagino que sim, porque... Professores, confirmem, por favor, se vocês conseguiram acessar a sequência, para que a gente possa dar continuidade a este momento formativo, tá bom? Perfeito, professor. A gente aguarda a confirmação dos colegas e das colegas. A devolutiva é que sim, que não tem problema de acesso. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Obrigada, professores.
Obrigado também. Bem, essa sequência, professores, como vocês poderão perceber agora, manuseando o caderno Aprender Sempre, ela inicia por meio da atividade que está proposta na página 67 do caderno do aluno, trazendo a abordagem da temática por meio da exploração do conceito do que é medir. E é por isso que solicita que os estudantes registrem com suas palavras o que é medir. É uma espécie de sondagem do conhecimento prévio dos estudantes nesse sentido, e tem o objetivo de conduzi-los ao reconhecimento e à compreensão do que consiste a atividade de medir. E aí, conforme vocês poderão perceber no material disponível para o professor, no caderno do professor, que as respostas dos estudantes, eles deverão conter ideias de que medir é uma atividade que envolve a comparação de grandezas de mesma natureza, ou seja, eles manifestarão certamente e deverão ser conduzidos a desenvolver essa compreensão de que eles vão de que na atividade de medir vão estar envolvidas a comparação de grandezas de mesma natureza, ou seja, comprimento com comprimento, área com área, capacidade com capacidade. E, nesse sentido, a discussão inicial também da temática, proposta por meio das atividades 2 e 3, que estão na página 67 e 68 do caderno do aluno, eu peço que vocês acompanhem conosco aí por meio do caderno, ela também propõe a exploração de expressões que evidenciam a relação do que é uma grandeza, do que é medir, quais são as unidades de medidas referentes às grandezas: comprimento, capacidade, área, volume, tempo, massa, temperatura e velocidade. Isso por meio da atividade 2, que está aí na página 67 do caderno do estudante. Na atividade 3, é solicitado que os estudantes registrem quais instrumentos de medida eles conhecem. E aí, esta exploração das unidades de medida e dos conceitos, das ideias envolvidas no conceito, e também dos instrumentos de medida, ela é aprofundada em toda a aula 1, todas as atividades da aula 1, que vai até a página, me parece que 68 do caderno do estudante. Mas agora eu convido vocês a olharem para a atividade que está proposta na página 70, que é da aula 2 e 3. As atividades que estão nessas páginas de 70 a 75, vocês irão perceber que elas têm o objetivo de identificar, de ajudar os estudantes a identificar informações contidas em um calendário. Então, ela vai explorar medidas de tempo. Eles poderão também relacionar dias com semanas e ou meses, e relacionar anos e ou meses. São 7 atividades que compõem essas 2 aulas, e nós vamos olhar, por exemplo, para a atividade 4, que é uma das atividades propostas para a aula 4. Professora? Sim. Desculpe a interrupção, né? Sim. É que eu fiz questão de comentar o seguinte: alguns colegas e algumas colegas, quando estavam aquelas atividades iniciais, né? Aquela lá que os estudantes, os alunos vão compartilhar para eles o que... Então, eles comentaram aqui que prováveis respostas dos estudantes, né? Pode ser comparar, tá certo? Professora Eugênia, professor Sérgio, professora Maria, professor Carlos, tá certo? Era só para não deixar. Muito, que bom, professor, que bom, porque, professores, apenas o professor Walter tem acesso ao chat, né? Mas que bom que vocês já começaram a interagir conosco.
Isso enriquece esse momento de formação, essas nossas discussões, e a gente agradece, e é exatamente isso que a gente acredita que pode ocorrer, espera que possa ocorrer durante a exploração dessa temática por meio das atividades que a sequência do Caderno Aprender sempre traz. Como aprofundamento disso que vocês colocaram, nós vamos olhar, por exemplo, que a atividade 4, que está na página 74 do Caderno do Estudante, ela traz a seguinte situação. Acompanhe, por favor, conosco. A avó de Patrícia, monge. Para visitá-la, a menina gastou 36 horas de viagem e aí solicita que o estudante analise que dias durou a viagem de Patrícia. E aí, como vocês já iniciaram a nossa interação, e nós gostaríamos que vocês apresentassem para a gente, por meio do chat, que estratégias os estudantes de vocês poderão adotar na resolução desta atividade. E aí, professor Walter, nós aguardamos 1 minutinho e meio, 2 minutinhos, para que os professores compartilhem conosco a opinião que vocês têm em relação às estratégias dos estudantes, e aí nós retomamos essa discussão a partir do próximo slide, tá bom? Perfeito, professora. Quero agradecer também a participação da professora Letícia, né, que faz a interação com o chat, e já temos alguns comentários. O professor Vanderlei, ele comenta que relacionar é comparar unidades de medidas. É comparar, sim. Professora Adriana, relacionar as unidades de medidas. Professora Patrícia, unidades de medida de tempo e diferentes unidades de medidas no sistema decimal. Professor Rogério, relacionar o dia com o número de horas. Professora Paula, pensar em quantas horas tem um dia. Professora Rosângela, relacionar e comparar. Temos essas contribuições, professora, e à medida que forem surgindo, a gente vai comentando. Professora Gracilene. Perfeito, perfeito. Então, vocês perceberam aí, professores, que essa atividade ela apresenta, além daquilo que vocês colocaram, um contexto que é do cotidiano dos estudantes, né? E aí, dessa maneira, eles irão relacionar, como vocês disseram, e também comparar dias, nesse caso, unidades de tempo referente a dias e horas. E aí, sendo assim, eles poderão partir dessa compreensão de que um dia tem 24 horas, e aí eles irão subtrair do total de horas que Patrícia gastou na viagem, as 24 horas correspondentes a um dia, né? E aí eles irão perceber que ainda restarão 12 horas e concluirão certamente que a viagem durou 1 dia e meio, por meio daquilo que vocês colocaram, professores, por meio da comparação, da relação entre essas unidades referentes a dia e a horas, e aí eles farão comparações. Uma coisa também, professores, quando nós estávamos analisando a atividade, percebemos é que o contexto dessa atividade ela traz implícita a ideia de proporcionalidade e de equivalência. Se nós considerarmos, por exemplo, que se um dia tem 24 horas, 36 equivalem a 1 dia e meio. Então, essa é uma ideia importante que ela é explorada por meio dessa atividade e que certamente os estudantes irão desenvolver. Dando sequência à nossa conversa sobre o caderno e as atividades que ele propõe, as aulas 4 e 5 também tratam das unidades de medida de tempo. E os objetivos dessas aulas, eles estão voltados para a identificação da unidade de medida de tempo em situações do cotidiano,
como vocês poderão perceber. Nós vamos perceber mais adiante que ele vai trazer uma ou duas dessas atividades. Os estudantes também poderão, por meio dessas atividades, reconhecer instrumentos de medição de tempo, e eles ainda irão relacionar horas, minutos e segundos, e também resolver problemas do cotidiano usando unidades de medida de tempo. São atividades, essas aulas, professores, estão entre a página 76 e 82 do caderno do aluno, como vocês poderão perceber olhando para essas atividades. Eu quero que vocês acompanhem conosco, na página 80 do caderno do aluno, a atividade 5, que é proposta para a aula 4. Essa atividade, vejam aí, professores, que ela traz a seguinte situação. Marcelo conseguiu atravessar o pátio correndo em 30 segundos. Podemos dizer que Marcelo atravessou o pátio em meio minuto, meia hora, 30 minutos, 1 hora. E aí nós vamos ver que vocês percebam aí, não está aqui na ampliação da nossa apresentação, mas vocês estão com o caderno Aprender Sempre e vocês vão perceber que é solicitado que os estudantes registrem como eles pensaram para resolver o problema. E aí, pensando nisso, nós gostaríamos que vocês socializassem conosco que estratégias eles adotarão na resolução dessa atividade. E, além disso, nos conte se eles apresentarão alguma dificuldade, na opinião de vocês, com base nas experiências de vocês. Vocês acreditam que vocês acham que os estudantes apresentarão alguma dificuldade ou eles apresentarão uma resolução tranquila e que estratégias eles adotarão, na opinião de vocês? A gente aguarda mais um pouco pelo chat, 1,5 ou 2 minutos, e aí eu peço ao professor Walter para socializar com todos nós o que vocês estão compartilhando, tá bom? Muito bom, professora Gracilene. Enquanto as colegas e os colegas compartilham conosco, daquela atividade anterior, ainda tem observações, professor, ou professor, está escrito Sebastidin, a gente fica às vezes, né? Comparar e relacionar que nesse exercício tem 2 unidades de medida, dia e hora, como a professora Gracilene também, ela tinha comentado antes, né? Professora Roselena, relacionar a grandeza tempo. Professora Raquel, relacionar e comparar. Professora Leonice, distância, tempo, equivalência, isso da atividade anterior. Desta atividade, professora, a professora Lucy Helena, ela comenta associar 1 minuto a 60 segundos. A professora Eugênia, ela escreve que equivale a meio minuto. Professor Maxwell, 1 minuto igual 60 segundos. Professor Aguinaldo, comparação. Professor Everaldo, 1 minuto igual a 60 segundos. Professora Cleonice, relacionar. Professora Patrícia, forma fracionada. Penso que depende do conhecimento prévio dos alunos. Se tiver mais contribuições, depois a gente continua. Professora Gracilene. Isso, professores. Isso. Então, nós também temos a compreensão de que os estudantes eles irão relacionar minutos e segundos, neste caso, e com relação a apresentarem alguma dificuldade, como essa situação é uma situação que traz algo que é do contexto dos estudantes, do contexto externo à escola, possivelmente eles não apresentarão dificuldade em resolvê-la. E aí a gente espera que não apresentando essas dificuldades, que eles recorram aos conhecimentos, como falou a professora, a última professora, como é o nome, que eles dependem do conhecimento prévio deles. Professora Patrícia, professora. Isso, como compartilhou conosco a professora Patrícia.
No entanto, mesmo esperando que eles não apresentem qualquer dificuldade em resolver atividades como essa, nós não podemos esquecer de que essas unidades de tempo, elas não mantêm uma regularidade em seus agrupamentos, como ocorre com as outras unidades de tempo, e a gente vai ver na discussão da próxima pauta formativa. Então, nós precisamos estar atentos se os estudantes estão percebendo que não há essa regularidade. Quando, por exemplo, horas para dias muda, a unidade muda. O mesmo ocorre quando se trata de dias e semanas, de semanas e meses, meses e anos. Então, essa é uma atenção que nós precisamos ter no momento do ensino, se os estudantes estão percebendo que, em se tratando das unidades de tempo, não há uma regularidade nos agrupamentos. Os dias são contados de uma forma, semanas de outra, as horas contemplam outras unidades, neste caso, minutos e segundos. Então, estabelecer essas relações e essas comparações é algo que é importante, que nós precisamos estar atentos se os nossos estudantes estão, de fato, percebendo e tendo essa compreensão. Antes de finalizarmos também as discussões, porque hoje nós nos propomos a discutir sobre as tarefas e as atividades que a sequência propõe para trabalhar a grandeza tempo, nós gostaríamos de que vocês socializassem conosco, professores, que conhecimentos podem ser mobilizados, além desses que vocês colocaram, pelos estudantes, em atividades em que são exploradas grandezas e medidas. E aí nós nos referimos a todas as grandezas e todas as medidas. E por quê? E aí nós aguardamos, nós queremos trazer essa reflexão, que também servirá de reflexão para a exploração das outras grandezas e que as discussões que nós vamos nos propor a trazer na próxima pauta formativa. Aí eu peço que vocês reflitam um pouco sobre professores e socializem conosco, tragam as suas contribuições por meio do chat. Só retomando, a questão conhecimentos podem ser mobilizados pelos estudantes em atividades em que são explorados grandezas e medidas. E por quê? Socializem, por favor, conosco pelo chat, tá bom? Bom, professora Gracilene, a gente repete sempre isso, né? A gente agradece, de fato, a contribuição dos colegas e das colegas professoras. A nossa expectativa, a boa expectativa é que haja essas contribuições, essa interação, e isso nós concordamos, né, professora Gracilene, que enriquece a atividade, a contribuição das colegas e dos colegas professores, a interação com a professora que está no chat, que é a professora Letícia. E antes de eu passar para essa que eles estão respondendo, que é a terceira interação, eu gostaria também de comentar algumas que também aconteceram antes, né? Professora Leonice, ela escreve lá, comparação, que é aquela anterior, né? Do dia e horas e minutos e segundo. Comparação. Acredito que o aluno não terá dificuldades. Professora Maria Aparecida, equivalência. Professora Maria Adélia, resolução simples. Professora Ana Soares, comparar, associar. Professora Raquel, comparação. Professor José, meio minuto. Professora Salete, relacionar. E com relação a essa última interação solicitada, professor André, argumentar, avaliar, analisar, professor Rogério, múltiplos, razão, multiplicação, unidades de medida de tempo, padrões, professor Marcos, analisar, professora Lucilene, relacionando dia e noite, professora Raquel, comparar e relacionar horas, minutos e segundos, professor Adão, unidades de medida, conversões, comparar. Professora Denise, padrões,
razões, equivalência, entre outras. Professora Maria, precisa saber estabelecer estas relações de unidades, saindo do senso comum, terão dificuldades, né? Professora Fátima, domínio de grandezas em geral. Professor José, entender e compreender o que é razão e proporcionalidade, saber diferenciar as medidas, e essas são as contribuições, a gente agradece a interação e a interação da professora Letícia. Professora Gracilene? Sim, sim. Eu vi, professor, desculpa, professores, eu não consigo anotar tudo, mas eu peguei algumas respostas. O professor André, por exemplo, falou que os estudantes podem mobilizar a capacidade de argumentação. A professora Denise teve outro professor que falou com relação à capacidade ou que iam mobilizar os conhecimentos que tem em relação à razão. O professor Marcos também falou de analisar, a professora Maria falou das relações de unidades, e todas essas compreensões, nós acreditamos que elas serão mobilizadas no momento de explorar atividades com grandezas e medida. E, além dessas, nós gostaríamos de apresentar para vocês algo que nos apontam os estudos em educação matemática. Alguns estudos afirmam que o sistema métrico de medida, e nós sabemos disso, assim como o nosso sistema numérico, ele é construído na base 10. E aí espera-se que os estudantes mobilizem esses conhecimentos que já foram desenvolvidos quando eles estudaram o sistema de numeração decimal, e isso favorecerá a compreensão do sistema métrico de medidas. Além disso, o trabalho com grandezas e medidas, professores, ele favorece a retomada dos conceitos de parte, de um todo e de proporção, como falou, por exemplo, a professora Denise. Os estudantes ainda poderão, com o ensino dessa temática, desses conceitos, poderá favorecer também a percepção por parte dos estudantes de que os números não servem apenas para contar, mas também para expressar uma comparação entre duas grandezas, e isso está bem claro, está bem explicitado na fala de vocês, quando nas interações que vocês mandaram para a gente, essa ideia da comparação e da relação entre as grandezas, e eles terão certamente a oportunidade de desenvolver essa compreensão, e para exprimir o resultado dessas comparações entre grandezas, o conjunto numérico precisa ser ampliado. Vocês irão perceber isso quando estiverem, quer dizer, perceber novamente, né? Porque certamente vocês já perceberam isso em anos anteriores, quando estiverem explorando essa temática. E aí esse conjunto numérico ele precisa ser ampliado com os números fracionários e decimais, permitindo uma compreensão importante, professores. Que os estudantes compreendam, por exemplo, de que o número passa a ter um valor dependendo da grandeza que ele representa. Assim, eles vão perceber, por exemplo, que 1 metro é diferente de 1 quilômetro e de 1 litro, embora o 1 preceda os 3 símbolos. Isso vocês já devem ter percebido no ensino da temática. Da mesma forma que 1 metro é maior que 10 centímetros, apesar de 1 ser menor que 10. Então, eles vão mobilizar conhecimentos e vão desenvolvendo compreensões como essas, que são importantes em se tratando de grandezas e medidas. Em síntese, professores, o que os estudos apontam é que na exploração
e aí eu me refiro aos estudos em educação matemática, né? É que na exploração das noções de medição associada a qualquer grandeza, algumas ideias elas necessitam ser tratadas. Como, por exemplo, a noção de que medir é fazer uma comparação de grandezas de mesma natureza. Isso vocês já expressaram por meio do chat. A ideia também de que quando e como medir, a opção por uma unidade de medida adequada e como utilizar essa unidade para fazer a medição. Nesse sentido aqui, nós percebemos lá na primeira aula, quando solicita que os estudantes registrem qual unidade de medida mais adequada para medir diferentes grandezas, no sentido de contemplar o desenvolvimento da compreensão desta ideia, de quando e como medir, e que unidade de medida é mais adequada e que instrumento também é mais adequado para fazer a medição. Também outra ideia importante é de que a unidade a ser utilizada na medida depende do que se deseja medir. Se eu quero medir o corpo de uma massa, o comprimento, para cada medida eles irão perceber que há uma unidade própria, que há um instrumento próprio de medição. E também a compreensão da relação entre a unidade de medida e o número que resulta dessa medição. E essa relação ela é percebida pelos estudantes por meio daquilo que vocês já nos disseram, por meio da comparação entre as unidades. Vocês gostariam de colocar mais alguma contribuição nesse sentido, professores? Caso vocês queiram nos fazer algum comentário em relação a essas colocações, ao que os estudos nos apontam em termos de compreensões que são desenvolvidas pelos estudantes, nós aguardamos um pouco para que vocês compartilhem conosco por meio do chat. Com relação, professora Gracilene, com relação à questão anterior, ainda alguns professores fizeram lá compartilharam conosco, né? Professora Jaqueline, professora Marina, professora Ana Maria, professora Alessandra, professor Aguinaldo e professor Luciano. Eles falaram a palavra razão. Aquela anterior, né, que falava comparar, relacionar horas, minutos, aquela das comparações. Então, eles escreveram essa palavra, razão. Perfeito. E com relação a essas últimas compreensões que os estudos apontam, alguém disse mais alguma coisa? Sim. Então, a professora Lucia Helena, ela escreve: o aluno precisa ter ideia das dimensões das unidades de medidas. Aqui, enquanto os professores e professoras refletem, a professora Alessandra, ela escreve proporção. Professora Eliana, equivalência entre unidades de medida. E se você quiser, eles continuam contribuindo, professora, se você quiser comentar alguma coisa, eles falam de proporção, professora Maria Nilce, professor Wilson, razão e proporção. Muito bem. É exatamente isso, gente. Professor, nós vamos perceber, por meio dessa sequência de atividades, que as ideias que são trabalhadas, que são desenvolvidas, e as competências que são desenvolvidas, quando se trabalha com a temática grandezas e medidas, elas estão relacionadas a fazer comparações, a fazer análises, a fazer medições, a construir argumentos, como colocou o professor André, a trabalhar com a ideia de razão, com a ideia de parte todo, de proporcionalidade. Isso percebo que está claramente evidenciado
e vocês poderão perceber que estão claramente evidenciados durante toda a sequência proposta na atividade 5. Desta forma, nós só recapitulando um pouco esse nosso momento de formação, neste encontro, todas as nossas discussões e todas as nossas reflexões estão relacionadas ao conceito de medir. Nós podemos analisar algumas atividades da sequência de atividades da sequência 3, sobretudo, neste caso, relacionada à grandeza-tempo. Antes de finalizar, nós gostaríamos de mostrar, de recapitular um pouco sobre a estrutura da formação. Vocês tiveram há pouco tempo a transmissão de etapa de 45 minutos. Nós estamos no segundo bloco dessa formação, referente à transmissão de ano, e logo mais vocês terão a pauta de hoje. Essa pauta ela terá continuidade na escola. E aí a nossa orientação, mais uma vez, é de que vocês aprofundem essas discussões, olhem para as outras atividades da sequência, junto com o PCNP, ou PC, ou professor facilitador, neste encontro que ocorrerá logo após nós finalizarmos essa nossa participação. Professores, nós gostaríamos de dizer que, mais uma vez, que nós temos o desejo de que essa pauta, de que essa reflexão, embora breve, ela traz uma contribuição para inspirar vocês no planejamento e no desenvolvimento da aula, sobretudo no que diz respeito à unidade tempo, à grandeza-tempo. Mas nós gostaríamos que vocês socializassem agora conosco que contribuições essas discussões trouxeram para a sua prática docente. E aí nós aguardamos, e nós vamos dizer mais uma vez que essa avaliação é importante, sobretudo para que nós possamos dar continuidade às próximas pautas, à construção das próximas pautas formativas. Não é isso, professor Walter? Eu sempre discuto com o professor Walter a pauta, o que nós vamos trazer, quais os recortes que nós vamos trazer da sequência, e a gente faz isso sempre pensando naquilo que vocês manifestaram por meio do chat no momento da avaliação. Sim, professora, antes de eles refletirem e compartilharem conosco, esses encontros sempre trazem surpresas, né? E hoje tem uma professora Adriana, escreve aqui. Que bom vê-la, Gracilene, Leninha. Fomos colegas no mestrado e doutorado, um beijo grande, diz ela. Então, como dizia já minha avó, minha mãe, né? Cuidado com o que você faz, porque você pode estar no outro lado do planeta, e você olha do outro lado lá e fala assim, pera, ou então a pessoa te fala, oi! Então é isso. É uma surpresa agradável, né? Tem o professor... saudade da Adriana. Professor beijo, José... Adriana. Professor José... ele escreve, medidas de milhas unidades, né, de medida de milha. Professor André, tamanho, utilizar palmos, passadas, fita métrica, etc. Professora Rosa Helena, proporção. Professora Luciana, proporção e equivalência. Professor Anunciata, equivalência. E o professor Sônia, o aluno precisa ter compreensão que tudo é padronizado mediante as necessidades humanas, então as grandezas existem para que todos falem a mesma linguagem. Interessante, né, professora? E temos as contribuições das colegas e dos colegas sobre a avaliação que a professora pediu. Professora Márcia, reflexão. Professora Paula, esclarecedora. Professor Carlos, boa. Professor Aguinaldo, reflexão. Professora Maria, reflexão. Professora Regina, boa. Professor Agnes, aprendizado. Professora Maria Helena, aprendizado. Professora Eliane, construtiva. Professora Sueli, muito boa. Professora Miriam, reflexão. Professora Ana Beatriz, muito bom. Professora Lúcia Helena, associação de grandezas. Professor Luciano, aprofundamento. Professora Eliane, contribuindo sempre, todo conhecimento e troca de experiências é válida. E, olha,
Eu gostaria de ler todos, professora, mas temos mais uma página aqui né? E a gente, infelizmente, conta com essa limitação do tempo, né? Então, passo a palavra para a professora Gracilene. Que bom, então. Que bom saber que a Adriana está nos acompanhando. A Adriana é uma amiga lá do programa de doutorado em Educação Matemática. Eu fico feliz quando o professor Walter falou Lenia, eu digo, tem alguém que me conhece como Lenia, mas a Adriana, sim, ela sabe que é assim que as pessoas que são próximas a mim me chamam. Beijo, Adriana, saudade de você. Bem, professores, obrigada pelas contribuições. Nós estamos no final do nosso momento formativo. Eu quero dizer, eu percebi nos últimos comentários, nas últimas contribuições que vocês nos trouxeram, que vocês já estão trazendo alguns elementos que fazem parte do restante da sequência, que nós iremos discutir, que eles estão nas aulas 6, 7 e 8, e nós vamos discutir no próximo encontro. Eu quero dizer que se refere às medidas comprimento, massa e capacidade. E, nesse sentido, nós vamos deixar, eu e o professor Walter, vamos deixar neste momento, uma pergunta que nós pedimos, professores, que vocês já comecem a pensar sobre isso, a pensar um pouco mais sobre isso, que vocês já demonstraram que estão pensando, porque essa pergunta é o que vai dar início às reflexões e às discussões que nós estamos preparando para a próxima pauta formativa. E no que consiste a pergunta? No que consiste aquilo que nós queremos que vocês reflitam para que a gente possa dar início à próxima pauta? Que pergunta ou perguntas podem ser lançadas aos estudantes para iniciar o estudo dessas medidas, sobretudo ao estudo de comprimento, massa e capacidade, partindo daquela ideia e daquele argumento de que nós precisamos elaborar boas perguntas, precisamos elaborar boas intervenções, e é por isso que nas nossas pautas nós estamos a todo instante tentando trazer, ainda que de maneira breve, algo que nos aponte os estudos em educação matemática, porque foram estudos que foram realizados com estudantes, são estudos que mostram fragilidades dos estudantes em relação a determinado conceito, ou que mostra o potencial que muitas vezes nós sabemos que o nosso estudante, isso acontece com todos nós, os nossos estudantes, eles nos surpreendem quase todos os dias com resoluções, e são essas estratégias de resolução que alimentam o nosso repertório e que nos ajuda a fazer intervenções que sejam de fato adequadas e que possam conduzir à compreensão dos conceitos que nós estamos trabalhando em cada aula. Então, eu volto a dizer, no próximo encontro, a nossa próxima pauta formativa, nós vamos iniciar com a seguinte pergunta: que pergunta ou perguntas podem ser lançadas aos estudantes para iniciar o estudo dessas medidas? E aí nós pedimos que vocês já tragam contribuições para o chat da próxima formação. Aí estão os referenciais que nós adotamos nessa pauta formativa, na preparação dessa pauta. Além do currículo e do caderno Aprender Sempre, tem um texto que foi publicado no Enem de 2016 e que a gente recomenda a leitura. Como nós dizemos em pautas anteriores, vocês têm certamente referências e vocês já adotam, mas essa também é uma referência que a gente recomenda. Professor Walter, obrigada. Professora Simone e Daniele, que estão no apoio. A Simone está no apoio, a Daniele é operadora. Nós agradecemos. Professores, obrigada pela participação, obrigada pela interação. Muito bom estar com vocês. E nós aguardamos vocês na próxima pauta formativa. Tá bom? Professor Walter, obrigada. Beijo mais uma vez na Adriana. Quer dizer que o professor que entrou em contato conosco por meio do e-mail, nós já tivemos um diálogo, iniciamos um diálogo que está sendo muito bom.
e a gente agradece mais uma vez. Fiquem com Deus, bons estudos, boa aula e boa pauta formativa que vai acontecer daqui a pouco. Agradeço também a contribuição de todas as colegas e todos os colegas. Obrigado e até a próxima.